Um grande perigo foi colocado perante a associação de heróis sobre como God está mexendo seus pauzinhos para se manifestar mais e mais. Só que no meio dessa loucura, o Zubiman começou a ligar os pontos de que talvez Saitama seja alguém bem mais especial do que o Genos havia contado para eles, por causa de uma conversa com seu tutor. 必殺マジシュマジナグ Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Punch Man. Sim, pessoal, vamos conversar aqui. Na verdade é como se fosse aqui um núcleo de 4 vídeos que a gente vai trazer aqui no canal sobre 4 personagens que estão admirando o Saitama demais depois da saga dos monstros. E nós vamos começar com o Zubiman e a quebra do limitador do Saitama, né? A quebra do limitador do Saitama, o que é um diferencial ali para o personagem e a forma como o Dr. Genos, juntamente com o Zubiman, vão trabalhar isso a partir de agora. Então, se você tá curioso sobre o que a gente vai conversar aqui, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. Estamos quase lá, falta bem pouco, estamos com menos de 8 mil inscritos para bater nossa meta. E compartilhe esse vídeo com seus amigos também, porque tem detalhes e pontos extremamente interessantes pra gente conversar e explicar sobre o One Punch Man por aqui. Aí, vamos lá, né? Em uma das batalhas mais incríveis que o One Punch Man já proporcionou pra nós, tanto ali para o Saitama quanto também para o universo de One Punch Man, nós temos Saitama versus o Kabuto, né? O Saitama versus o Kabuto ali, que tanto é uma das batalhas mais incríveis, né? Com uma pressão, uma atmosfera realmente inacreditável, de uma pressão absurda, e ao mesmo tempo se torna uma batalha hilária, né? Uma batalha engraçada pelo simples fato ali de que o Saitama derrota o Kabuto pensando em como naquele dia era a promoção no mercadinho. De como o Saitama realmente estava pensando na promoção do supermercado que ele estava perdendo. E que sem essa promoção ele realmente ficaria ali à mercê de muitas coisas do supermercado, né? Que ele não conseguiria comprar ali as coisas que ele queria tanto no supermercado. E nisso nós podemos visualizar, nessa perspectiva em relação a essa batalha, sobre como o Dr. Genos começou a observar ainda mais o Saitama. E a forma como o personagem realmente foi passado para nós como uma mensagem de que tinha algo especial no Careca de Capa. Que existia realmente ali algo especial ali no protagonista. E assim realmente que o Saitama derrotou o Kabuto, o Dr. Genos declara que o Saitama quebrou o seu limitador, né? Acabou quebrando ali o seu limitador, uma das coisas mais intrigantes na obra de One Punch Man e que ao mesmo tempo ainda assim acaba levantando grandes questões sobre como que o Saitama conseguiu fazer isso. Qual foi a proeza que o protagonista teve que realizar para conseguir quebrar os limites do seu corpo para conseguir um poder tão absurdo. Um poder que é capaz de destruir qualquer adversário com apenas um soco, né? Com um contato do soco do Saitama, ele é capaz de destruir até mesmo planetas, né? Como a gente viu ali na batalha contra o Garou, com apenas um espirro ele mandou o Júpiter para o zaralho. E assim, o Dr. Genos acabou marcando isso para o Saitama de que ele havia quebrado o seu limitador. Mas o que é esse bendito do limitador? O que faz realmente esse limitador ser tão importante na história de One Punch Man, em que muitos personagens estão atrás de quebrar esse limite, mas que nunca conseguiram? O mais interessante disso é que assim que o Dr. Genos observa ali que o Saitama realmente conseguiu bater de frente com o Kabuto, ele chega a algumas informações interessantes de que não importa quanto ali uma pessoa possa se esforçar, todo ser vivo tem um limite intrínseco para o seu crescimento. Algo ali na nossa genética ou na genética dos personagens de One Punch Man acaba colocando esse limitador para que as pessoas não continuem a evoluir, que sempre realmente consiga ter ali um limite para avançar.
O mais interessante nisso é que quando a gente começa a observar essa fala do Dr. Genos, até que começa a fazer sentido. Mesmo que você consiga ver pessoas quebrando recordes atrás de recordes, essas pessoas em uma hora acabam chegando também aos seus limites, né? Uma hora elas vão realmente ficar ali na base da sua limitação e não conseguir mais quebrar os seus recordes até que outra pessoa venha e quebre esse antigo recorde ou o recorde atual. Então essa performance que é colocada pelo Dr. Genos faz todo sentido mediante quando a gente começa a observar que essa limitação existe em todo ser vivo. Ele continua dizendo que muito poder se torna insuportável e sobrecarrega seu hospedeiro, transformando-o em um monstro irracional e furioso. Então, no caso ali no universo de One Punch Man, se uma pessoa acaba avançando ali em uma questão relacionada aos seus poderes, ela acaba saindo do controle e se transformando em um monstro irracional e extremamente furioso, né? Bem detalhado ali que o Dr. Genos e a forma como ele apresenta esses detalhes para linkar cada ponto sobre o que vamos ver nas próximas sagas do mangá. Ele diz aqui que para garantir que não entremos no reino onde perdemos todo o propósito e razão, Deus estabeleceu limites para o crescimento de cada ser, né? E aqui que começa realmente essa formação, né? O próprio Dr. Genos fala que Deus traçou esses limites para cada uma das pessoas. E aí a gente fica se perguntando, será que esse Deus é o God em One Punch Man? Será que foi ele que traçou essa limitação? Será que é por isso que ele tá tanto assim de olho em uma revolução do Saitama, né, de ser o único punho que consegue bater de frente contra a vontade de God, né? Porque a gente sabe que a palavra utilizada aqui é Kami, né? Tanto em japonês ali acaba se transformando em inglês em God. E aí nós temos a observação de que o mecanismo com o qual o crescimento é controlado é chamado ali de limitador, né? O próprio Dr. Genos, ele acaba chamando esse limite de limitador e que tudo isso tem uma capacidade uma forma limitada para que o ser humano não consiga ultrapassar um limite na qual foi estabelecido em sua genética. Tanto ali os seres humanos, né, no caso aqui no nosso mundo, quanto também os humanos, os heróis e também os monstros em One Punch Man. Todos eles conseguem ter um limite, todos têm um teto na qual atingir, menos uma pessoa, menos o Saitama. E aí que eu fui pesquisar um pouco mais sobre as relações, sobre essas conexões entre limites e a forma como isso foi proporcionado para nós. A gente tem uma frase aqui bem interessante do Dr. Genos, que ele fala que para garantir que não entremos no reino onde perdemos todo o propósito e a razão. Isso é importante porque vai linkar com um significado sobre limites que foi levantado ali pela Psychos. Porque em One Punch Man nós temos ali duas formas, na verdade tem várias formas, mas duas formas realmente são as mais interessantes da forma como é apresentado a palavra limite. Nós temos ali limita, né, que é ali literalmente limite, que é descrito do inglês para o japonês, né, inclusive tá até como katakana, que é para definir ali realmente uma palavra vinda ali do estrangeiro. E nós também temos, agora sim, a palavra importante, que é Seisho no Genkai, né, Seisho no Genkai significa limite de crescimento. Esse significado, ele é definido ali com uma forma um pouco mais complicada, porque ela é composta ali por 4 kanjis e um hiragana, né? Esse hiragana é só ali uma forma de linkar, né? Uma forma realmente ali do no, da ali, como uma palavra tem relacionado numa frase, mas nós temos 4 kanjis que formam realmente esse limite de crescimento, essa tradução. O primeiro kanji que nós temos é Nari, que significa formado. O segundo kanji que nós temos é Naga, que significa grande. O terceiro kanji que nós temos é Kiri, que significa limite. E nós também temos o quarto kanji, o Sakai, que significa reino. Olha só, né? A gente tem aqui a palavra utilizada pelo Dr. Genos, que é limita, mas ele mesmo fala que para garantir que não entremos no reino onde perdemos todo o propósito e razão, Deus estabeleceu limites para o crescimento de cada ser. Então,
propositalmente a gente tem aqui um significado bem mais abrangente sobre a forma como essa palavra, que além de limite de crescimento, a gente pode definir como algo que excede o limite máximo das fronteiras relacionados aos crescimentos, né? Relacionado ali ao crescimento de uma pessoa, o que abrange ainda mais essa ideia do Dr. Genos, linkando ali de que o God é quem controla os limites das pessoas, é quem controla realmente os limites envolvendo aos heróis, e como realmente o Saitama conseguiu quebrar o seu limitador. E aí, como eu falei pra vocês, 2 vezes essa palavra foi realmente ressoada no mangá de uma forma mais convincente. A primeira, como a gente já situou aqui, foi o próprio Dr. Genos, mas ele utiliza ali limita. No caso, Seishou no Kengai, quem fala é a Psychos, e ela alega que uma pessoa que chega perto da morte várias vezes pode conseguir quebrar esse limitador. Vemos, por exemplo, ali quando o Imperial Child acaba conseguindo derrotar a Fênix e ela retorna dos mortos ainda mais forte, liberando vários e vários poderes, liberando vários e vários golpes, mostrando realmente um poder avassalador e um contexto realmente ainda mais forte sobre o personagem. E como as palavras da Psychos foram confirmados para nós aqui nessa história, como foi confirmado para nós nesse contexto ainda mais aprofundado. Então, nós temos essas definições sobre esse reino que é limitado pelo próprio God e que a partir de agora quem vai estar de olho nisso vai ser o Zubiman. E é aí que o personagem deve entrar, né? No seu novo treinamento ali com o Dr. Genos, ele vai realmente descobrir o que uma pessoa, como uma pessoa pode ser capaz de quebrar o seu limitador. Quem mais pode realmente ser feito como um experimento, ser prosseguido nesse experimento para saber o quanto uma pessoa pode evoluir, quantas vezes uma pessoa pode morrer para poder quebrar o seu limitador. E o Zubiman vai ser essa pessoa, vai ser esse ser realmente que vai ser levado além do seu limite para saber se as palavras da Psychos é algo na qual deve representar alguma verdade. Se tem ali um conceito realmente de uma forma bem levantada no mangá de One Punch Man. E aí que fica a pergunta final. Como que o Saitama removeu esse limite? Como que o Saitama conseguiu quebrar ali esse limitador? Quando o próprio Genos pergunta para o Saitama qual que é ali o seu segredo, como que ele conseguiu uma força tão implacável, o Saitama responde que ele apenas executou um treino, na qual todos os dias ele realizava 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos e uma corrida de 10 km envolvendo a 100 dias consecutivos em um ambiente sem climatização, né? Ele dá ênfase ali dizendo que ele realmente fazia as abdominais, as flexões e também os agachamentos em um ambiente sem climatização. Então, se tivesse um frio lascado, ele estava passando frio. Se tivesse um calor danado, ele também estava passando calor. E nesse processo, deve ser nesse processo que o Saitama pode ter chegado perto da morte várias vezes. É algo meio maluco? É algo realmente ali de uma forma para você não ter contexto de pensar, caraca, é algo realmente fora da casinha? É algo realmente fora da casinha. Mas se você parar para pensar fisicamente como um ser humano comum, como o Saitama era, você pode pensar que fazer 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos e uma corrida de 10 km todos os dias em alguém que era completamente sedentário, o Saitama deve ter chegado perto da morte várias e várias vezes. Isso acaba sendo a resposta para nós, pelo menos na minha concepção, de como o Saitama quebrou ali o seu limitador. E ao mesmo tempo, como o One Punch Man é um mangá ali mais focado na comédia, né, de ser algo mais engraçado, seria uma resposta meio que como um alívio cômico, literalmente, de que o Saitama passou perto da morte várias vezes. Que ele chegou até mesmo ter momentos que ele pode ter morrido nesse processo e ter voltado à vida várias vezes. Assim fazendo com que ele pudesse quebrar o seu limitador definitivamente.
As peças estão se encaixando e eu acredito que daqui pra frente, com o mangá de One Punch Man perto ali do Zumbiman e ele investigando um pouco mais sobre o reino de God, talvez a gente consiga chegar a alguma definição ainda mais próxima sobre o que verdadeiramente fez com que o Saitama quebrasse o seu limitador.